Porque é um mercado que cresce muito, são Bastante. 5% ao ano, movimenta 67 bilhões de dólares. E antes do ano 2000, a Amazon não listava mais que 300 livros com a palavra felicidade. Hoje, tem mais de 2.000 títulos que têm a palavra felicidade nele. Ou seja, existe uma busca pelo desenvolvimento pessoal, existe uma busca por autoconhecimento. Isso é positivo ou isso é mercadológico? As duas coisas têm uma negatividade em algumas circunstâncias e outras não. E é mercadológico em larga escala. E eu nunca tive incômodo com o termo. E nunca tive nenhuma dificuldade que alguém me dissesse você está escrevendo livro de autoajuda ou fazendo uma palestra de autoajuda. Por quê? Porque na minha concepção, tal como você tem ficções de alto nível e de baixo nível, tal como você tem filme A, B ou C, tal como você tem músicas que são gravadas, algumas delas que são absolutamente elevadas, como emoção, na minha compreensão, e tem outras que você não imagina que alguém produziu aquilo, a mesma coisa vale em relação ao campo da autoajuda. Se eu me remeter àquilo que é o princípio da filosofia clássica grega, em que Sócrates é conhecido usando o lema do templo, conhece-te a ti mesmo, se eu fizer uma versão que pode até ser entortada da ideia de conhece-te a ti mesmo, é a percepção de autoconhecimento e, claro, também de ajudar-se, né, naquilo que se conhece. Nesta hora, a produção nos últimos 30 anos de uma escala maior daquilo que antes eram livros religiosos, porque a autoajuda, em grande medida, ela em tempos anteriores estava situada na Bíblia, né, nas prescrições trazidas e aglomeradas no pensamento de Siddhartha Gautama do Buda, né, em algumas coisas quando eu era criança e mais tarde, mais jovem, nos livros do Carlos Castanheda, naquilo que se falava em relação à contracultura norte-americana. Havia todo um movimento, mas muito restrito. Quando a tecnologia leva muitas pessoas a uma solidão, em que você está sempre conectado e muitas vezes solitário, em que você se sente sozinho num mundo que está cheio de grande fúria, a necessidade de autoajuda ela veio como mercado, e o mercado, como a política, tem horror ao vácuo. Né? Ele preenche com essa condição. Se você pegar, né, a gente gostaria muito que na lista de livros mais vendidos, por exemplo, no Brasil, de modo virtual ou físico, né, que a gente tivesse, sim, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Graciliano Ramos, né, Mário Quintana, Moacir Sclia. Mas Não a gente não. necessariamente. Muitas vezes, será que eu me sinto um ocupante, invasor? Será que eu me sinto um intruso em algumas listas de mais vendidos porque eu estou ocupando o lugar do Graciliano Ramos? Não, eu não me sinto desse modo. Será que Graciliano Ramos é melhor do que eu? Sem dúvida. Tanto que ele é um dos fundamentos para mim. Por vários momentos, uma parte dos meus livros que lidam com o desenvolvimento pessoal, eles foram colocados nessa rubrica, autoajuda e esoterismo. Eu nunca consegui perguntar para quem faz a lista se ele estava me colocando em autoajuda ou em esoterismo, né? Mas dentro da mesma rubrica. Mas a capacidade de nós buscarmos algo, dada a diluição um pouco das religiões, dada a ruptura das convivências mais próximas, ou a rarefação dos afetos, eu não tenho dúvida de que muita gente passou a procurar uma maneira de encontrar paz. E uma parcela dessa paz, ela vem na autoajuda. Quando se fala em construir a felicidade interior, né, não é casual. Se a gente olhar, por exemplo, no ano de 2023, os livros na área de filosofia que mais vendem são os ligados àquela percepção estoica. Seja um estoico, leia Marco Aurélio, vá atrás de Sêneca, o que Sêneca pode nos ensinar. O estoicismo, isto é, uma certa forma de indiferença à fúria do mundo. E não a ausência ao mundo, mas a indiferença a essa fúria do mundo, que de outro lado cola, né, naquilo que é o budismo em parte dos seus princípios, é muito acalmante.